Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos para mais uma conversa sobre conservação e restauração de patrimônio cultural, uma parceria estabelecida entre a Rede de Museus da UFPEL, a COR-RS e o curso de Conservação e Restauração do ICH UFPEL. Então, é um prazer ter vocês aqui conosco. Eu vou passar, então, o comando da sala para a Andréa dos Santos, a nossa presidente da COR, recém-eleita, né? As boas-vindas, ela faz uma excelente gestão. E para os nossos convidados da tarde, os queridos Fábio Galli e a Flávia Faro, nossos egressos. Então, é uma honra tê-los conosco nessa tarde. Eu fico toda orgulhosa de ver nossos alunos. A André também foi nossa aluna, né? Nesse momento, assim, já atuando profissionalmente, fico muito feliz. Então, boas-vindas. Vou passar a palavra para a Andréia e me despeço aqui e volto no final da nossa para conversar com vocês também. Obrigada. Muito obrigada, Andréa. Bem-vindos, Fábio e Flávia. É um prazer estar com vocês hoje, na tarde de hoje. E, bom, nossos desafios nessa gestão 2001-2023 da COR-RS, nossa participação em vários eventos. Gostaria de lembrar que nós temos o Luso Brasileiro, ainda esse ano, promovido pelo UFPEL. Nós estamos com a venda do livro da Bárbara Appelbaum, Metodologia do Tratamento de Conservação, o link da página da COR-RS. E agora nós vamos apresentar o currículo dos nossos conservadores restauradores que estão nos acompanhando hoje, ambos egressos da UFPEL. Eles vão apresentar a palestra Conservação Curativa, Intervenção Externa dos Campanários. Alguém está com o microfone ligado, eu acho? Intervenção externa dos campanários da Capela da Nossa Senhora Mãe dos Homens, da Santa Casa Misericórdia, da cidade de Pelotas. A Flávia Faro, ela é bacharel em Conservação e Restauração pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, também para o UFPEL, membro do Conselho Fiscal e Consultivo da Associação dos Conservadores Restauradores na gestão em 2015 e 2017, 2019 e 2021 e 2021 e 2023. Proprietária da empresa Coisa Nossa Arte e Restauração, membro da equipe de restauração da empresa Santa Fé Patrimônio. O Fábio Galli é técnico em restauro da Universidade Federal de Pelotas, no MAUG, bacharel em Conservação e Restauração pela Universidade de Pelotas, técnico em Química pelo IFSU de Pelotas, mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, também pela Universidade de Pelotas. É um prazer receber vocês, motivo de minha admiração aqui no nosso encontro. Eu desejo uma excelente fala e, Flávia, se tu quiser carregar a apresentação, aí eu vou ficar em off, para que vocês tenham todo o tempo ali para fazer a apresentação, e depois da apresentação de vocês eu volto. Tá, se tiver dificuldade, clica na bolinha verde e confirma. Tem que dar confirmar lá em cima. Eu posso tentar abrir para ti. Tá com o microfone desligado. Tá, liguei. Carregar a apresentação. Já tá com uma cruzinha, um verdinho aqui, confirmar. Foi o que eu fiz, só não tá vindo, eu acho. Ah, eu acho que é aqui, ó. Será que é aqui? Não. Não tô conseguindo. Tá, só um pouquinho.
Agora sim. Agora eu vou te passar o comando de apresentador de novo, aí tu consegue. Tá ok. Aqui é só ir vir. Uhum. Pode começar? Pode. Ok. Então tá, muito obrigada. Boa tarde a todos. E agradecer ao FEPEL, à Rede de Museus da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, à professora Andréia Bacchettini pelo convite, à ACOR, Associação dos Conservadores e Restauradores, e também agradecer a Santa Fé Patrimônio pelo trabalho proporcionado. Certo? Bom, Gali, tu não quer ficar no vídeo também, porque eu vou passar para ti algumas coisas aparecendo. Bom, então vamos começar. Eu não posso começar antes de falar coisas assim importantes a respeito desse projeto. Tá? Nós trabalhamos com alguns desafios, né, nesse projeto. Desafios assim que envolveram emoções e condições assim, digamos que de certo, não perigo, mas de certos cuidados a mais por causa da pandemia. Nós trabalhamos com um bem, uma edificação tombada, histórica tombada, e tivemos essa oportunidade de trabalhar nessa edificação tão importante para a sociedade, para a comunidade pelotense, e que envolveu, ao mesmo tempo, todo um cuidado e todo um sentimento, né? Porque é uma capela que está interditada, onde as pessoas se confortam, né? Por causa dos entes queridos e tal, e uma capela que estava sem funcionamento, né? E uma edificação que envolve um nome, um arquiteto, José Isela, e acaba que nós tivemos essa oportunidade de trabalhar nessa edificação e vendo de perto cada detalhe, podendo tocar, podendo admirar de perto, isso foi muito importante para nós. Nós trabalhamos num período de bandeira preta, né? Então, nós tivemos que, bandeira preta em relação ao coronavírus, a Covid-19. Então, nós tivemos que ter um trabalho redobrado, uns cuidados redobrados também, né? Que envolveram, assim, por exemplo, nós não podíamos sentar um pouco, descansar um pouco, tomar um café, fazer alguma coisa assim, nesse estilo que a gente costuma fazer. Então, nós tivemos que manter certas distâncias e bastante cuidados em relação a isso. Certo? Foi um prazer enorme trabalhar nessa intervenção. E é isso aí. Vamos então. O título da nossa conversa de hoje é Intervenção Externa dos Campanários da Capela Nossa Senhora Mãe dos Homens da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Pelotas. Eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre toda a questão do projeto, tá? Então, eu vou falar um pouquinho o que aconteceu antes da nossa intervenção. O projeto em si, o nome do projeto é Projeto de Restauro das Cúpulas, Telhado, Elétrica da Capela da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Então, ele foi feito por etapas. Etapas de telhado, etapas da parte elétrica e, por último, a etapa da intervenção dos campanários. A realização desse projeto foi pela Santa Fé Produtora e Patrimônio. A Santa Fé, ela é uma produtora que trabalha com leis de incentivo. Leis de incentivo à cultura, leis de incentivo à criança e ao adolescente, leis de incentivo ao idoso e leis de incentivo à música. E atualmente ela está trabalhando muito nesse plano e nessa questão das edificações tombadas e inventariadas, certo? Esse trabalho da Santa Casa, ele foi financiado, teve um financiamento do sistema Procultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e o projeto foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura também. Alguns dos apoiadores que estiveram junto com o trabalho, e a equipe que trabalhou, que faz parte da Santa Fé Produtora.
Então, a elaboração e a gestão é da proprietária, do Josiele Castro, e a equipe, então, ela consta com a diretora, ela é composta pela diretora de marketing, que é a Flávia Kuhl. A Flávia trabalha em toda essa questão histórica, ela faz muitas pesquisas maravilhosas, sempre buscando e acrescentando muito dentro da equipe. A engenheira Michele, eu faço parte da equipe, e o Gali, nesse trabalho, o Gali me assessorou bastante, fez assessoria, e fez também muito trabalho à medida do possível, que ele se via um pouco, que ele conseguia não se ver livre, mas um espacinho de tempo que ele tinha, ele conseguia fazer esse trabalho, e sempre me assessorando, sempre me dando toda a atenção. Foi uma parceria enorme, o Fábio Gali. O operador de plataforma, que foi o Roger Leitsky, o Roger sempre com a gente, dentro da gaiola, da plataforma articulada. Inclusive, nós tínhamos a opção de fazer um curso, um curso de operar plataformas, mas a gente achou isso inviável, tanto eu quanto o Gali, porque não é muita tensão subir numa plataforma, subir numa altura de 30 metros e ainda ficar preocupado em operar a plataforma articulada. Então, o Roger, ele esteve com a gente o tempo inteiro, né, em todos os momentos ali. O suporte técnico do solo, que foi o Tainan ficava na base, sempre no solo, para ver se a máquina estava funcionando direito, se a estabilidade estava correta, se algum barulho diferente, sempre, e a comunicação com ele por celular, com a gente quando nós estávamos lá nas alturas. As empresas prestadoras de serviço, o Ricardo Prates Arquitetura, o Ricardo, ele foi responsável técnico pela obra e por toda a função que envolvia a obra. O Ricardo está, inclusive, nos assistindo. A Edipel Construções, que é uma empresa do Bira, do Luiz Ubirajara, também, futuramente um restaurador. E a Electric Power Soluções Serviços, que foi a empresa responsável pela mudança e pela troca dos fios e toda a fiação elétrica da Santa Casa. Bom, aí eu coloquei uma foto, e só para ter um momentinho histórico, assim, da capela, né? Aí a gente pode ver o campanário norte, o campanário sul e o pavilhão norte construído, certo? A capela, ela tem 137 anos, né? Foi um projeto de José Isela, que teve como colaborador Guilherme Marcucci. Então, assim, na bibliografia existe um espaço de tempo em que José Isela ele se ausenta um pouco da obra, e então fica aquela questão até onde ele participou, o que ele fez. Sabe-se que em 1877 os alicerces e as colunas da capela foram erguidos e José Isela estava presente. Então, o projeto José Isela e colaborador Guilherme Marcucci. A interdição da capela. Em 2019, a capela foi interditada por questões assim de segurança, porque chovia muito dentro da capela, principalmente na região dos mezaninos, que foi inclusive onde se começou o trabalho da troca de telhado. Então, as missas, elas ocorriam no corredor da Santa Casa, tá? Uma missa reduzida, com um número de pessoas reduzidos, e ela ocorria, então, no corredor da Santa Casa, né? Inclusive, em 2019, as missas no corredor pararam de ocorrer em função da pandemia. E enquanto nós estávamos trabalhando lá, Gali e eu, a gente presenciou muitas vezes as pessoas passando em frente à capela e perguntando quando reabriria, quando as pessoas poderiam participar de novo das missas e quando tudo voltaria ao normal, né, por causa da obra. Então, a gente vê que há uma necessidade e que a capela é uma edificação, é um prédio muito marcante que faz essa como eu disse, dá esse aconchego à população, né, à comunidade pelotense. Bem, coloquei essa foto mais para a gente poder dar uma mapeada aqui, para eu poder explicar direitinho para vocês
como que nós procedemos. Torre Sul, Torre Norte, eu coloquei essa marcação para mais ou menos vocês entenderem. Do chão, da rua, né? Nós estamos na rua, em frente à Praça Piratimino de Almeida. Então, a capela, o endereço da Santa Casa é Praça Piratimino de Almeida, número 53. Então, do chão até o pináculo, ela tem mais ou menos 32 metros de altura, certo? A plataforma articulada ficava mais ou menos aqui, onde os carros ficam estacionados. Toda essa região aqui foi isolada, tá? Então, ninguém estacionava nessa região, só a plataforma articulada. Ficou liberada a parte da saída aqui de emergência, que era essa ala toda, era a ala Covid. Então, essa parte toda ficou liberada, porque, infelizmente, era um entra e sai de ambulância durante todos os dias e todo o tempo que nós trabalhamos ali, certo? Então, a plataforma ficava aqui, certo? Então, os braços da plataforma, eles tinham que alcançar a Torre Norte, e o braço da plataforma, desculpa, e a Torre Sul. Para ficar para a gente poder se comunicar, inclusive em relatórios, nós nomeamos assim, no sentido horário, certo? Face 1, face 2, a face lá de trás dos campanários, que dá para o interior dos Jardins de Santa Casa, face 3, e a lateral, aqui, lá do norte, face 4, certo? E cada encontro de faces, nós colocamos como vértices. Tudo isso para a gente poder pontuar a problemática toda que nós encontramos. Geralmente, nos vértices de cada campanário, era onde nós encontrávamos um nível muito alto de desenvolvimento da vegetação. Por quê? Por causa do espaço, eu acho, inclusive, raízes muito grossas, né? Raízes abraçando a edificação. Agora, depois o Fábio vai mostrar para vocês. Então, isso tudo, essa parte toda era muito comprometida. E observamos também que a Torre Norte foi mais agredida e mais infestada pela vegetação do que a Torre Sul. Ou seja, então, a plataforma subia por aqui, o braço estendido, e fazia toda essa função. Passava por cima do telhado, tá? E tentava fazer a volta lá por trás, meio a meio, fazia a volta pela metade, depois ela fazia a volta pelo outro lado, para a gente poder alcançar a parte de trás dos campanários. Foi um trabalho, assim, muitas vezes o acesso era terrível, porque a gente tinha que se preocupar muito com o braço da plataforma em relação à edificação, e era muita preocupação, vento, não bater o braço da plataforma, não bater a gaiola. O Fábio vai acabar rindo de mim daqui a pouco, porque às vezes eu estava lá embaixo e eu acho que eu gritava tanto e voltava meio tensa para casa sempre. Certo? Então, nessa fotografia, eu acho que a gente consegue, mais ou menos, eu consegui passar para vocês como era o funcionamento dessa questão, tá? Então, assim, ó, a plataforma, ela subia, nós subíamos por aqui, até aqui estava tudo ok. Quando nós passávamos por toda essa parte aqui, do frontão, da parte da frente da capela, nós pegávamos um vento muito forte, tá? Agora, no outro slide, eu vou explicar para vocês a questão do vento. Então, tudo a gente trabalhava sempre de acordo com o vento, com o tempo, e às vezes um pouco tensos, porque não é muito fácil trabalhar dentro de uma gaiola, sacudindo e tal, toda uma função. Bom, mostrar para vocês um pouquinho só do trabalho, de todas a segurança que os meninos fizeram em cima do telhado. A gente pode observar aqui as linhas de vida, tá, para a segurança dos meninos, 2 linhas de vida. Essas linhas de vida, elas estão ancoradas na edificação, certo? Eles todos trabalhando com EPI, luvas, capacete, cinto, talabarte, todos eles. Aqui tem uma demonstração, ele está no andaime também com o cinto, talabarte e o trava-quedas. Se acontecesse alguma coisa dele errar o pé, escorregar alguma coisa, ele aperta o botãozinho e ele trava e não cai. Ou seja, toda a questão de segurança, de EPIs, tudo perfeitamente dentro das normas.
mostrar um pouquinho da madeira que foi retirada e do estado em que se encontravam as ripas, certo? Completamente infestadas de insetos xilófagos, principalmente o cupim, né? E tudo isso foi trocado. Essa foto foi retirada, acho que foi tirada de drone, né? E então ela está um pouquinho desfocada, mas aqui mostra bem, ó, o trabalho dos meninos começou pelos mezaninos, que eram os pontos onde chovia bastante e alagava as galerias da Santa Casa. Inclusive, os mezaninos ainda estão interditados, certo? Uma parte já do telhado pronta, e a outra, o lado norte ainda por fazer, aqui com a manta já pronta. Os campanários com a vegetação ainda, porque foi tudo mudado, gente, assim, ó, por causa da pandemia, a ordem de certas coisas foi trocada, porque a princípio nós iríamos trabalhar nos campanários enquanto o Bira não tivesse feito essa parte do telhado ainda, para evitar algum acidente, né? Mas o tempo estava correndo e o Bira não podia mais esperar, certo? Então, o que aconteceu? Eles começaram a fazer já o trabalho deles, e depois nós entramos com a limpeza, com a conservação curativa dos campanários. Bom, então, do telhado, o telhado tem 680 metros quadrados e um peso total aliviado nessa obra foi de 33 mil quilos, ou seja, mais de 30 toneladas foram aliviadas de peso desse telhado, certo? Quer dizer, só de telhas, as telhas que foram colocadas, as telhas capa canal colocadas, são muito mais leves do que as telhas antigas, né? O madeiramento foi, a Santa Casa disponibilizou para o Bira pranchas de pinho de riga guardadas, são pranchas de madeira de mais de 150 anos, que foram desdobradas e reaproveitadas nos encabramentos, nos novos encabramentos do telhado. Certo? Foi um trabalho muito, muito bacana e muito, muito bonito. E um peso total aliviado de mais de 30 toneladas, né? O resultado aí da troca da fiação da parte elétrica também, foram colocados LEDs nas ancas. Ela ficou muito bonita e iluminada, porque ela não estava podendo ser iluminada, porque os fios estavam muito perigosos, né? Perigo de ter um curto-circuito ou alguma outra coisa parecida. Aqui embaixo, no andar de baixo, quem puder ir até um dia, se estiver passando pela frente da Santa Casa e as portas estiverem abertas, eu não sei como está a visitação ainda, tem um material à disposição que o Bira fez com um madeiramento antigo, as telhas antigas, a fiação antiga, as calhas antigas, está tudo aqui, e alguns objetos que eles encontraram dentro do telhado. E agora, então, a intervenção nos campanários. Vou falar mais um pouquinho aqui para o Gali entrar e falar com vocês. Bom, então, como eu disse antes, né, para a gente poder trabalhar nessa questão da plataforma, nós tivemos que fazer 2 cursos das normas, né, NR18 e NR35. A NR35 ela envolve toda uma questão de noções de segurança e procedimentos de segurança e acesso por corda, preocupação, fator de queda, enfim. E a NR18, todas as condições também dos equipamentos, né? Do cinto, talabarte, capacete, enfim, toda a questão de segurança. Nós fizemos esse curso no interior da capela em 2020, certo? Nós e toda a equipe. A Santa Fé nos proporcionou o curso também. Trabalhávamos de acordo com as condições do tempo, ou seja, de manhã cedo, geralmente eu e o Gali, a gente se comunicava antes de ir para a capela, e para ver a temperatura, às vezes 3 graus, às vezes 1 grau, né? Mas a gente sabia que de manhã era um período melhor para trabalho por causa do vento, né? O vento, ele... Quando o vento acusava 39 quilômetros ou 40 quilômetros, nós não podíamos subir. Nesse tempo todo de trabalho,
nós fechamos 21 dias de trabalho, nós não trabalhamos 4 dias, 3 por questões de chuva e 1 por uma questão de vento. O dia estava lindo, o sol lindo, mas nós não pudemos subir. O nosso operador, ele controlava o vento pelo aplicativo, então, 32, 30, então vamos, subimos. Né? A 39, 40 a gente já não subiu. E semanalmente uma equipe de filmagem fazia todos aqueles takes no solo e também de drone, para posteriormente fazer um filme que inclusive já está no YouTube, de educação patrimonial. Então aqui a gente explica tudo assim, dentro da plataforma, na gaiola, e fazendo tudo, todos os procedimentos estão filmados. E a plataforma, no lugar que eu falei, que eu mostrei para vocês, em frente à Santa Casa, né, ela era guardada à tardinha, numa garagem, e de manhã cedo os meninos já retiravam para o trabalho. Né? Aqui a partir do momento que ligava o motor, elas fixava, as rodas se abriam mais um pouco para uma estabilidade maior no chão. Né? Como essa rua ela é meio inclinada, ela não ficava nivelada, a plataforma. Então, na roda esquerda, dianteira e traseira, foram colocadas umas pranchas de madeira para poder nivelar e ficar tranquilo para o trabalho. Né? Aqui o braço da plataforma todo guardado. E aí sim, aí a plataforma já nos ares. Então, ela tem 1, 2, 3, 4 braços. O quarto braço, ele nunca foi estendido totalmente, porque ela alcança até 43 metros de altura. E nós usamos até 30, acho que 32, né, se não me engano. Aquela posição que eu falei para vocês, que ela passava, e ela, para chegar no ponto de trás, ela atravessava o vão entre a escultura aqui e a parte da frente da edificação, a escultura protegida. Essa escultura é a Caridade, a Feta do outro lado. Aí era quando a gente quase matava a parceira de trabalho. Nós lá atrás, ela não nos via. Aqui era o ponto... Olhem ali. Acho que é um dos piores pontos, né? Inclusive, quando eu subi a primeira vez nesse ponto aí, eu passei mal, e depois eu deixei só para o Galho fazer essa viagem. Porque ele encostava, o braço chegava muito perto da edificação, virava a gaiola, chegava até a metade da face lá de trás, que dá lá para o jardim interno, e para fazer o outro lado, ele tinha que tirar a plataforma daqui, fazer a volta pela frente e encarar o outro lado da mesma forma. E assim o Galli conseguiu fazer a retirada da vegetação lá da parte de trás, que foi o pior acesso, né? Então, assim, algumas decisões a gente começou a tomar de acordo com o trabalho, ou seja, aquela questão de fazer, vamos fazer um pouco aqui, um pouco ali, não. Como às vezes o acesso era muito difícil, a gente tentava fazer tudo de uma vez só, tentava fazer, né? Porque às vezes não dava. Então, vamos fazer tudo possível nesse acesso para evitar que o braço bata, porque, querendo ou não, sempre há uma movimentação do braço, né? E com o vento ela sacode. E quando ela sacode, ela pode dar uma batida na edificação. Bom, estado de degradação, Fábio, vou deixar para tu falar um pouquinho agora aí. Vamos lá. Deixa comigo. Tá. Bom, eu acho que para dar continuidade e fazer um gancho com a fala da Flávia, vocês veem que é impossível fazer um trabalho desses sem uma equipe muito afinada e sem a gestão dessa equipe. Tudo isso transcorreu muito bem. Foi um trabalho que, graças à Flávia, que construiu, me proporcionou condições até além do que eu esperava. Tive muitas condições de trabalho. Porque o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos, pelo que eu sei, uns 20, 30 anos, claro, que é um espaço muito grande, de vegetação que estava brotando.
Inclusive, eu desconfio que houve a intenção, em algum tempo, de fazer um jardim suspenso lá em cima, através das observações de como foram desviadas as cimalhas. Essa brotação, na realidade, a parte aérea dela era muito pequena versus a parte que não estava à vista, né? Então, na continuidade dessas fotos, vocês vão ver o estado das raízes. Vocês veem aí, era como eu olhava lá de baixo, eu e a Flávia, e foi como a gente começou a construir o método de trabalho e recolher material, digamos. A gente via assim. Então, agora, nas próximas fotos, mais de perto, vocês vão ver o que a gente tinha lá em cima. Vejam o tamanho, certo? Essa árvore aí tem mais de 70 centímetros. Essa que está à minha esquerda, essa aí, enorme também. Um balanço enorme, uma parte aérea enorme e deslocado. Ela só sobreviveu porque ela foi deslocando toda a estrutura para que pudesse haver armazenamento de nutrientes e armazenamento de água. Então, o que a gente pensa e o que a gente foi fazer? Acabar com os nutrientes e acabar com a água. Iniciamos a nossa metodologia assim. Para tanto, a gente teve que atacar primeiro a parte aérea, quase como podar uma plantinha de casa. Por quê? Eu não podia puxar, eu não podia fazer nada, eu tinha que simplesmente fazer com que ela fosse morrendo e aos poucos. Vamos à próxima foto. Vejam o tronco desta figueira, chegou a dar pena de tirar. Uma grande dificuldade que eu tive foi que, como a Flávia disse, nós quase que se encaixamos onde deu, porque essa máquina ela tinha um custo altíssimo e ela tinha que vir num tempo que a gente pudesse usá-la continuamente. Ela não podia ficar parada, ela custa mais de R$2.000 por mês, ou 3, não sei o custo. Isso a Flavinha que talvez possa saber, mas vocês pensem essa máquina parada, né? Gary, então... Gary, o custo total dessa máquina, em um mês, R$70 mil. Então, a gente não, o aluguel, o transporte, então a gente não podia brincar com o tempo, né? A gente não sabia, a gente estava sempre controlando a questão de chuvas e tal, então era uma tensão sempre o trabalho por causa dessa questão do tempo. Aí, então, para complementar, por que eu entro nesse assunto? Porque eu queria alguém da área entende de plantas, para ver se a gente conseguiria salvar e para também avaliar a idade e as espécies. Como a gente entrou de sopetão, foi difícil de pegar uma pessoa que tivesse disponibilidade neste momento de fazer um trabalho sobre isso, sobre as brotações pelotenses, digamos, porque identifiquei 3 tipos de figueira, identifiquei a Maria Pretinha, quem tem pátio deve conhecer, dá umas bolinhas pretinha, a periquiteira ou a pimenta rosa, enorme, com raízes enormes, enfim, era um jardim suspenso lá em cima. A próxima foto deve mostrar melhor. Bom, e esse jardim suspenso, ele descolou tudo que pôde. A planta que está bem no arco, aí onde a Flavinha está passando, essa planta incrível, ela dá um galinho quase sequinho, uma boquinha de leão, tu olha, ela não é nada. Quando tu puxa, claro, algumas a gente puxou, cai uma placa enorme, porque ela tem uma raiz que ela desloca o reboco mais ou menos numa camada entre 1 centímetro, 1,5 centímetros, mas é fatal. Então, vocês imaginem isso, enchendo d'água, secando, enchendo d'água, essa planta crescendo, o risco de colapso dessas torres era enorme, enorme. Então, vocês veem que a gente já tem perdas também nessas folhas de acanto, que estão nos cantos onde apoia o tambor da coluna. Gente, isso é maravilhoso, isso é
deve ter mais ou menos uns 2 metros, estou olhando em toda a sua extensão. Então, tanto que a gente vê lá de baixo, então perdeu já parte da decoração final, mas a estrutura dela era o que me interessava, eu não queria deslocar, eu não queria substituir essa massa, essa argamassa, essa construção, eu queria estabilizar, eu não, né? Nós, estabilizar, salvar o máximo, impedir a rebrotação desses agentes biológicos, aí, desses seres biológicos, para que futuramente possa se fazer um restauro estético. Passa adiante. Vocês veem, então, ó, começou a deslocar por baixo dos arcos, por cima, pelo lado, e isto também começou a cair lá embaixo. Eu acho que foi aí que apertou. E em cima do arco, vocês veem, está tudo quebrado. Então, quer dizer que ali o que infiltrava de água era um fenômeno, tinha raízes que pegavam quase um arco inteirinho de fora a fora. E aí, o que fazer? De novo, acaba com a parte aérea primeiro, e depois, com a experiência e o estudo das questões das argamassas do século XIX, prepara argamassas que façam o quê? Primeiro, até vou botar lá uma curiosidade, pensou-se num herbicida. Daí eu fui atrás dos herbicidas, todos eles têm sal. Todos. Em menor ou maior quantidade. Então, eu digo, como que eu vou socar sal, né? Que é uma coisa que daqui 1 ano, 2, 3 anos, esse sal vai ter que sair, e ele vai sair quebrando o reboco. Então, a única solução era percorrer a bibliografia e ver o que era possível com as próprias argamassas. Daí que a gente foi tomando algumas decisões. Primeiro, partes muito frágeis, aplicamos o primal a 10%, para me dar uma coesão na parte fina que estava mais exposta. E, subsequentemente, a gente vai com argamassa, com extratos de cal virgem, na maior parte das fendas, e depois os traços vitruvianos, que são as argamassas 1:3, ou argamassas de consolidação 1:1, com a cal hidráulica e aérea, certo? A hidráulica, porque ia me reestruturar e ela pega a água, ela gosta de água, e a aérea para me dar uma transição. Vamos mais adiante para entender isso de uma forma mais clara. Vejam bem, ó, olha a perda enorme que tem aqui. Isso aqui não é só uma perda, né? Isso aí é uma raiz que está ali, certo? E é um lugar onde está havendo absorção de água também. Então, este lugar tem que fechar. Então, a gente foi fechando todas as possíveis entradas de água e o que mantinha a umidade. Tá, Calefiche? Olha a baita perda. Então, daí começou a perder os ornatos. E uma curiosidade, até a gente que está lá em cima, o tímpano desses arcos, com essas folhas de louro, acredito eu, e carvalho, agora não me recordo bem, elas eram pintadas de azul, ou seja, esses campanários eram coloridos. Isto pelos resquícios de tinta que eu ainda achei aí, eu e a Flavinha, e por uma foto que eu vi depois, que dá para notar nitidamente que as cúpulas tinham cor. Acredito que eram tons de amarelo e azul. O azul é evidente que tinha dentro dos tímpanos. Então, vocês veem, e aí, então, além de perder a camada de sacrifício, que é a tinta, perdeu a parte do extrato do reboco. Passa adiante, Flavinha. Só uma observação, Gai. Vai observando. Essa imagem ficou para mim, porque foi, acho que a primeira imagem, a primeira nossa subida, né? Então, nós já começamos a retirar, fazer uma varredura, digamos assim, dessa parte toda que estava aqui, né? E nós como a gente não tinha tido essa experiência de subir antes para ver a situação em loco, né? Foi um choque muito grande quando nós subimos e vimos a real situação que era, né? E
fazendo um parênteses aqui, nós tínhamos feito toda uma lista de material que simplesmente nós excluímos, eu acho que 60%, 70% do material, e começamos a comprar aos poucos o que a gente necessitava. Então, por exemplo, depois vocês vão ver em fotos, né, dentro da gaiola, nós adaptamos ferramentas que tinham um cabo de 30 centímetros para 2,5 metros, sabe? E tudo que nós planejamos, muita coisa foi por água abaixo de material, né? A sorte foi que a gente não comprou nada antes para comprar tudo de acordo com a necessidade do trabalho. Inclusive, eu botei na lista para Flavinha. Flávia, precisa de massa de modelar para fechar a cissura e não escorrer o consolidante, e seringas. Também que a gente não comprou, porque cabia a caixa inteirinha, fechada, com 100 seringas e 100 caixas de massa de modelar nas festas. Porque a gente não... Baixo, né? Na real, a gente não tem ideia da dimensão da coisa e da dimensão dos problemas também. Manda bala. Olhem o estado. Esta raiz aí era de uma periquiteira, certo? Ela devia ter, mais ou menos, que a gente conhece essas árvores, elas têm um crescimento rápido, mas para esse entrelaçamento de raiz, ela já devia estar em uns 10, 12 anos. Então, ela abraçou, ela estava por dentro, por fora, por cima, pelos lados, levantando um lado, afastando o outro. E qual era a solução? De novo, tira a parte aérea, toda possível. Fui consolidando o que era possível e essas raízes eu fui descascando só a casca dela. E a intenção das que não pudessem ser removidas, aí a gente conseguiu remover grande parte dela, porque ela não estava entre tijolos, nem entre argamassas, e fazer o fechamento, mas outras vocês vão ver que ficou dentro da estrutura e espero que fique quieta aí por milhões de anos. Né? Aí vejam aquilo que eu estou falando, ó, dentro, fora, do lado. Isso aí, se fosse retirar ela radicalmente, profundamente, teria que destruir toda a caixa arquitetônica nessa área aí, entende? Inclusive, alguns tijolos eu levantei, graças a Deus achei lá mesmo tijolos compatíveis, coloquei argamassa, e no caso eu consegui levantar também esses tijolos e serrar, mas isso tudo depois de que a gente teve certeza que ela já murchou um pouco, porque eu não podia mexer nessa estrutura de uma hora para outra, que eu ia causar um choque, novamente o colapso. Então, as coisas tinham que ir se acomodando, inclusive a questão das argamassas, dos preenchimentos, esses projetos, normalmente, eles são em etapas, a gente programa uma coisa, mas chegava em situações que eu dizia, não, pelo amor de Deus, aqui tem que fechar. Então, essa questão também leva peso, essa estrutura tinha que estar bem, para receber bem as argamassas vitruvianas, né? Passa adiante. Bom, do material, vamos falar de novo. Qual foi a opção? Levei essa gaze gessada, essa bandagem gessada, para segurar enquanto eu mexia, porque eu estava conversando com a Flávia ainda ontem, a perda que se teve do reboco original fora, que já tinha saído, mas com a nossa intervenção, foi praticamente zero. É um número tão baixo que não dá nem para computar. Eu acho que a gente tirou 2 baldes, aqueles pedacinhos que já estavam deslocados, e um outro pedaço de intervenções anteriores. Porque eu vejo que a intervenção anterior, eu analisei, eu e a Flávia, ela teve uma metodologia bem interessante, entende? Eu vi que eles trabalharam com as argamassas, eles trabalharam com isso com a intenção já de abafar, mas, ao mesmo tempo, deixaram áreas para crescer a vegetação. Mas, com o tempo e com o método de aplicação, que foi, digamos, de fora para dentro, ou seja, tampa fora. Não. Método que eu e a Flávia aplicamos é de dentro para fora,
Agora vocês vão ver como que a gente fez isso. Mas, para tanto, o que a gente fez? Como a gente tinha situações muito diversas, essas argamassas misturadas já, a Flávia, eu, às vezes eu ficava só na massa, preparávamos uma quantidade, isso subia seco e era hidratado na hora, conforme ao extrato que a gente precisava, conforme o furo da fachada, conforme eu precisasse que ela escorresse fachada dentro. Vamos mais adiante, vocês vão ver que a coisa é radical. Então, a gaiola ainda tinha um problema, limite de peso. E aí que eu e a Flávia tivemos, além de outras adversidades para trabalhar aí, 2 problemas muito grandes. Primeiro, o peso, que aí era hora um e hora outro. E depois, a gaiola nos limitava o acesso. Então, vocês veem, meu braço e o braço da Flavinha, a minha altura, a altura da Flavinha. Então, tinham situações que era muito difícil. A Flavinha ficava bracinhos de jacaré ali na gaiola. Claro, ela menor, o parapeito daquilo ficava aqui nela, mais ou menos. Né? Então, ela não tinha acesso ao mínimo necessário. Eu fui de mão, de vassoura, de enxada, vocês vão ver, vem a quantidade de coisas. Tivemos colaboração, inclusive, de pessoas que trabalham com madeira para fazer esses cabos seguros para nós. Então, se subia essa quantidade, que isso aí era uma subida, às vezes meia hora, descia, pegava mais, e só dava para ir um, e o rapaz o Roger, que virou auxiliar de restauração, porque daí eu dizia, Roger, bota água, eu lá pendurando a gaiola, e aí ele ia me ajudando e a gente ia fazendo isso. Estávamos indo. Vejam ali, ó, de balde. Aí, vocês veem, tem 2 ações distintas. A primeira, o que eu estou fazendo ali? Eu estou aplicando o primal. Por que o primal? Uma resina desta forma superficial. Porque apesar de ela não fazer um filme espesso, que abafa, que nem uma tinta, digamos, ela vai também me desnaturando a superfície que estão essas brotações, ela vai tirando um pouco da porosidade e ela vai consolidando tudo que está meio solto. Então, isso também me ajudou a desnaturar esses indivíduos biológicos, essas plantas. Posteriormente, ia não posso chamar de uma argamassa, mas um extrato de cal virgem, recém-apagada. Por que recém-apagada? Porque ela vai ter uma entalpia de calor enorme, que, claro, a gente deixava esfriar, subia, largava, ela mais fluida possível, e colocamos cal. E essa cal, ela é aérea, digamos, a virgem, né? Depois a gente pode voltar a essas cálices. O que ela faz? Ela precisa de oxigênio, então ela começou a me sufocar um pouco essas raízes e a tirar o CO2 também e o oxigênio de dentro dessas frestas. Posteriormente, ia a argamassa já para a consolidação, que é misto de 1 para 1, de cal hidráulica para determinada granulometria de areia. Ou seja, a gente usou todas as granulometrias de areias possíveis. Ou seja, se a fresta era menor, menor a granulometria. Se era maior, maior a granulometria. E depois, para um extrato de fechamento, a gente aí atacou de Vitrúvio, que é um clássico, que aí sim era a camada da grossa, da média e da fina, e mal um fratacho, porque não tinha braço que desse. Então, aí o drone acompanhava, quase acertei o drone, tinha lugares que era contra a lei da gravidade, então eu atirava com a mão, para tanto essa questão de preparar a argamassa no local, porque não podia, você leva um extrato muito fluido, como é que eu vou atirar? Caiu na minha cabeça, lá que caiu. Mas, por exemplo, acertando na hora, eu pegava na mão e pá!
como se fosse uma colher, porque a distância, assim, às vezes atirava de 2 metros. No filme dá para ver que vocês veem que às vezes eu estou longe, quase fora da gaiola, tivemos, assim, situações meio complicadas, que nem vamos falar, porque para não ficar trauma, e contei com a colaboração da Flávia o tempo todo, nos monitorando de baixo, quando eu subia, e preparando as argamassas, porque a gente descia, carregava essas maceiras de novo, tirava as maceiras, e voltava. Só assim foi possível a gente aproveitar esse equipamento, porque nós também tínhamos a consciência que, para nos dar condições de trabalho, o custo foi bem significativo nessa fase, né? Próximo, vamos ver o que temos. Vejam bem, aí começa meio que uma confusão. Argamassas meio fluídas, essas aí vocês veem, eu já coloquei a virgem só, sem nenhum agregado, e aí eu já estou colocando com agregado e fechando. Como inverteu até a etapa, adivinha se não sujou o telhado do Bira? Já pagamos esse bico, porque nós, no afã de resolver, ninguém se lembrou de botar uma lana no telhado do Bira, mas graças a Deus estava fresco, foi possível depois com uma lavagem. E fora, quando eu ia, um acidente que aconteceu, também fui batendo uma cal virgem, Flavinha, abana, quando a Flavinha, eu vejo a Flavinha me gritando, e o guardador de carro lavando o carro, tinha derramado em 3 carros. Então, vocês veem que as condições de trabalho eram, às vezes, meio adversas. Aqui, então, vocês veem que eu já consegui tirar a maioria das brotações, mas vejam aí onde a Flávia está com a bolinha, aquele toco ali, ele só saiu no fim. Por quê? Eu não podia bater nele, levar uma serra lá para cima, elétrica, ia ser o caos. Ele era grosso, então ia ter que ser com uma determinada pressão, de preferência para cima, que daí tu analisa, tu não pode bater assim, tu não pode bater assim para fora. Então, aquilo ali eu fui descascando com a ajuda do Roger, com a ajuda da Flávia, que é lá com o machado. Então, a gente foi tirando aos poucos, até ele ficar um toquinho, e depois eu nivelar ele para fechar essa área. E o que a gente não tinha previsto? E é difícil. Vocês veem que tem um degrau bem grande. Olha a área de deslocamento enorme de reboco. O que a gente tinha quantificado? Uma areia para fazer essa fina camada. Aí eu vi que não era possível deixar com essa fina camada. Aí, por exemplo, o que a gente não gastou em determinados materiais, a gente gastou em areia para preparar e cal, que a gente começou, compramos ali para fazer esta camada, daí eu e a Flávia fomos chegando à conclusão que não era possível deixar tão fina essa camada, né? Apesar de que era a proposta, porque agora deve ir o restauro estético, né? E aí quem disse que chegava a areia, chegava a cal, e aí isso aumentou também os nossos sobe e desce, porque subiu uma quantidade enorme de material, e ainda por cima o risco do peso, né? Porque vocês imaginam, cada maceira dessas tem uns 20 quilos de substrato, vocês imaginam, largou mal, vem abaixo. Vê mais aí, Flavinha. E o peso da água também, né? Nós levávamos. Sim, fora que tinha que hidratar. Às vezes 15 Eu ficava feliz quando chovia, que daí não precisava hidratar. E fora os dias que não chovia, ficou 2, 3, 4 dias sem chover, começa a gente ter que hidratar. Porque as calhas, elas precisam de água para que elas possam cristalizar e possam trabalhar. Né? O próximo. Vocês veem aí, então, ó, como é que a gente vai indo. Ali parece até que a Flavinha está com uma espada de Jedi, o que é? Então, vocês veem ó, que eu estou projetado bem para fora da gaiola. Essa gaiola aí está encostadíssima. Então, para vocês terem uma ideia, para não bater, eu controlava com o braço, porque, por incrível que pareça, o soco dela não é muito forte, porque ela tem aquele apoio, então eu controlava com o braço. A Flávia lá de baixo. Para mim, já estava perto demais, para ela a gente tinha batido, entende? Eu acho que ela foi quem mais sofreu, porque eu lá em cima, quando estava, e o Roger,
Tudo bem, mas a Flávia, ela olhava lá de baixo, tinha certeza que a gente tinha batido, né? E bateu ali, já era. Manda bala, Flavinha. Então, veja aí, aonde eu tinha acesso a uma coisa mais fina, ainda tentei passar um para a taxa. Mas vocês veem que as fotos não estão em ordem cronológica, e vocês veem que tem brotação atrás ainda. Ó. Aquela que eu falei para vocês que era engana, tu pensa que é um dano mínimo, porque é uma coisinha assim. Quando tu tira ela, é uma coisa assim, já desceu, parede abaixo, parede acima, e numa camada muito fina, entende? Vai destruindo mesmo e gera ambiente para mais nutrientes, para reter mais água, e assim vai indo. Né? Então, vocês veem aí que a gente já tirou grande parte das brotações e fomos deixando por uma questão de vento e de posição desta máquina, porque para chegar no cume dessas torres, né, nessas esferas que fazem um pináculo, às vezes de pináculo, a gente tinha que entrar ou ocupar mais a rua. Então, isso tinha que ser feito em horários, em situações. Aí, o que eu fiz aí, que é mais ou menos a questão da mumificação vai estar bem clara. Chegamos lá em cima, olhem o estado dessa esfera. Ou seja, ela já tinha mais ou menos 50% dela. Parte em perdas, que já não existiam, o material ali, as partes, e elas estavam totalmente preenchidas como uma floreira pela vegetação. Daí eu digo, como é que eu vou arrumar essa esfera aqui de cima? Flávia, o que tu acha? Vamos fazer a bandagem, que eu já tinha levado para isso. E o que eu fiz? Taquei a calvície com a bandagem. No outro dia subi, dei mais uma ajeitada nessa bandagem. No outro, eu com a argamassa que eu coloquei, já tinha consolidado ela por dentro, aí que eu tirei a vegetação. E comecei a aplicar a argamassa já de revestimento, porque eu queria deixar essa esfera perfeita. Foi um sucesso, tinha tudo para dar errado, porque ela podia não aguentar. Ali ainda tem um ferro que tinha permitido, tipo uma golinha que ele tinha, que é do para-raio, então de estar muito comprometida. No fim, vocês veem que o resultado foi fantástico, trabalhoso, mas fantástico. Aí a situação de total liberdade, pensei que eu nem levantei as mãos, vai que Deus puxe, né? Porque daí tu não tem apoio nenhum. Nessa altura aí só tinha nada para te apoiar. Porque, claro, aí como é que a gente vai trabalhar? Como é que eu fiz? Eu tinha um foco, que era arrumar essas paredes. E o outro foco, eu olhava para o mais próximo. E tinha situações que não tem mais próximo, então tu fica totalmente solto. Pode passar, por favor, Florinha. E foi só num dos pináculos, né? Só no Graças pináculo a Deus, do Campanário Sul. O Campanário Norte estava inteirinho e sem vegetação. Aí, detalhe. Resultado. Olhem que beleza, que luxo. Hein? Detalhe, aí a gente vai começando a apreciar a obra de tal forma e entender de coisas. Por exemplo, o rapaz, eu não tinha notado, lá de cima ele me disse, uma bola dessa marca a outra. Eu digo, não pode ser, é tudo igual, tarará, de feio. Inclusive, os campanários são cada um de um tamanho. E o acabamento de cima é totalmente diferente de uma para outra. Então, por mais perspicácia que tu tenha, tem coisas que te escapam. Então, tu tem que estar atento e deixar as pessoas falar. Quanto tempo é isso? Já tem quase uma hora. Passa aí, Flavinho. As pessoas vão embora, nos deixar falando sozinho. Olhem o tamanho das plantas. Ali é carqueja, gente. Dava até para tomar chá. Tinha a muda de carqueja. Isto aqui está tirado no chão. Ó, a gente está vendo de cima. Imagine um vento agora, como ventou, isso tudo solto. Aí, quando a gente tirou boa parte das aéreas, a gente não cabia na gaiola, tivemos que ir engraveado. Enchemos essa gaiola, enchemos, uma coisa fantástica.
era enorme o Jardim Suspenso. Aí vocês veem que a gente devolve, então, essas cúpulas mais seguras, não 100%, porque isso seria impossível, né? Com uma intervenção única, com tudo no lugar, não quebramos nada, não substituímos o material, certo? E deixamos elas prontas para o restauro estético, que daí é impossível de fazer dessa gaiola, porque tu não tem mão para passar um pratatinho, tu não tem como ter motricidade fina, né? Aqui a equipe muito afinada, a gente tomava ali cada cansaço, mas assim, poucas brigas. Um foi só porque o guri ouvia a música sertaneja lá em cima, um dia eu saí furioso, que não aguentava mais, para quem gosta, tudo bem, mas a tarde inteira. De resto, a equipe foi incansável. Eu, assim, numa escala, você sabe que eu tenho bastante experiência nessas obras, uma escala de 1 a 10, essa foi 10 a nível de estrutura, de parceria, entende? As coisas, a gente chegava lá, não dá para subir, alguém se emburrava, eu ia tomar Coca-Cola, fumar um cigarrinho e esperava. Claro que a produtora tinha aquele custo enorme, não dá para subir, não dá, nem se discutia. Máquina para garagem, entende? Eles foram A incansáveis na Flavinha, preocupação. incansável, sempre que eu precisava ir, ela vinha me buscar, eu ficava só pensando que daí o que eu aproveitava? Aproveitava os horários mais cedo, e aí depois eu voltava para as minhas atividades. E, como ela disse, o melhor horário era de manhã, né? Também cedo, porque o vento era menor. E, às vezes, tu tá no meio da tarefa e eu não queria descer, e às vezes eu via a Flávia, desço, e aí eu bem mandado. Às vezes, às porque vezes nós... a gente estava lá e lá a gente se sentia bem. Mas a Flávia, lá embaixo, eu acho que via assim, a gente batendo em tudo. Não, e é um trabalho de muita atenção também, então a gente tinha que descansar um pouco também. E depois também é muito frio. Muito frio e muito calor também. A primeira semana foi muito calor. Aquelas ambulâncias muito tristes, assim, as pessoas iam nos abraçar, oi, vocês aqui, a gente nem perguntava o que elas estavam fazendo no hospital. Um fato curioso que eu esqueci de falar da importância e da falta que a capela está fazendo e fez nesse período da pandemia, enquanto uma tarde eu estava lá em cima trabalhando, o Gali estava no museu, estava em reunião, museu, alguma coisa, e as pessoas estavam rezando na praça. Elas ajoelharam e rezaram, e fizeram uma roda de mãos, elas rezaram e pediram pelas pessoas que estavam ali, né? Então, a falta que a capela estava fazendo para a comunidade também, num período bem complicado, né? Então, às vezes a gente voltava para casa assim, tenso do trabalho, né? Porque realmente é uma tensão, tu tem que estar sempre ligado e sempre alerta, e tenso também porque a gente via muita coisa, a gente viu muita coisa ali, né? Nessa questão toda infelizmente, né? Sim, fora que toda a equipe do Bira pegou Covid no meio da coisa. Todos, e assim, o Bira, os jovens, e aí fica aquela tensão, a gente entrava o mínimo possível na instituição, mas calçada, né? Claro, e ainda por cima, além do equipamento pesadíssimo, porque só os cintos e o equipamento de segurança, a gente carregava um peso e dele álcool, dele coisa, e não podia comer, então às vezes eu queria levar a Coca-Cola, ia cada um por canto para sua Coca-Cola, até a nível de confraternização, isso foi muito chocante, assim, a gente não poder comer bolo, não poder, sei lá, né? Mas o importante também foi a acolhida dessa equipe. Eu nunca vi uma equipe tão boa. Acho que a Santa Fé está de parabéns, tomara que siga, na medida do possível, com a Flávia e dando oportunidade para todos nós, né? Com todos nós. E para vocês, os futuros egressos. E aí, o que eu posso dizer para vocês? Dentro da metodologia, foi clássico. Eu fui no que se sabe muito de argamassas, que já tem pesquisadores debruçados nessas questões há muito tempo, e tratadistas de outros séculos, né, que cuidam disso, né? Então, vocês viram aí que eu não fugi muito do normal. Fui no sistema construtivo do século XIX, que até meados do XX era cal, barro, tijolo, areia e saber fazer, né?
E isso aí, vocês viram que há 130 anos atrás eles ergueram esses campanários que estão maravilhosos, que se fosse numa situação teriam vindo abaixo, com certeza, pela o ponto que chegou essas brotações, né? Que daí também não é uma crítica à manutenção, a nada disso, mas a gente perde o controle, né? Como é que tu vai lá em cima? A gente olhava de baixo, pareciam umas graminhas, e a gente chega lá e tira nada disso. O que mais que temos aí? Agora é só o nosso agradecimento, acredito. Os agradecimentos. Aí, assim, combinei com a Flávia, nada desse momento de fórmulas, de traços. Quem quiser saber, a gente está vivo, a gente tem e-mail, tem telefone, a maioria das pessoas aqui espera, a grande maioria tem acesso muito fácil, nossa. A gente tem o maior prazer de passar isso, com certeza. Isso. E outra coisa, e o vídeo esse educativo é uma delícia, uma delícia. O tal de drone foi um sucesso. Vamos passar para a Andréa, diz que ela nos conta. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo, viu? Muito obrigada. Obrigado. Antes que vocês falem alguma coisa, eu só pensei quando vi o último nossos agradecimentos, mas já terminou? Que bom! Gente, foi fantástico. Quando tu disse, porque a gente pensava que era uma graminha e nós íamos arrancar com a mão, tem uma colega minha que ela escutou uma parte do trabalho e ela me fala assim, Andrea, mas que trabalho fantástico! O primeiro sentimento que um simples mortal tem é de pegar a graminha e arrancar. Já volto, que em casa tem campainha. Para aí. Então, essa ideia, né, de que e se eu estivesse no lugar de vocês, faria assim. Uhum. A gente vê que quando chega nas alturas é completamente diferente. É completamente. Né? Foi aquilo que eu falei. Quando a plataforma chegou, a gente vai acostumando. Quando está lá em cima, até a gente esquece de onde a gente está, né? Mas a questão de chegar no ponto de trás da face, mas acontece nas casas. E só de eu saber que eu estava apoiada só num braço, foi a primeira vez e eu disse para o Gali, eu preciso descer. Porque eu tive que descer. Aí eu disse para ele, vamos combinar que eu vou ficar mais na frente e na lateral. A parte de trás eu não sei se eu vou conseguir. E ele ia com todo amor e carinho, assim, sabe? É o sentimento de autopreservação, né? Teve uma pergunta mais cedo, se não me engano, é da Darlene. E ela perguntou, eu até suspeito o porquê da escolha, tá? Da gaiola. Mas ela perguntou se vocês pensaram em usar em andaime. Por que sim e por que não? Uhum. A plataforma, ela nos foi oferecida por questões de segurança, tá? Porque, nesse caso, ela seria mais segura para esse tipo de trabalho. Mas é como a gente conversou, eu e o Gali. Para um futuro restauro, onde a gente vai precisar de mais tempo e subir com mais coisas, sentar e pensar, aí sim, aí eu acredito que um andaime que faça a volta, né, que pegue toda como é que é? Todos os ângulos, né, que feche em 360 o campanário, aí sim, eu acredito que um andaime. Mas por questões de segurança agora, e acho que para o trabalho ser um pouco mais rápido também, a plataforma foi a solução para a gente trabalhar ali. E foi, eu acho que, por questões de segurança, foi o principal motivo. Assim. E eu quero fazer a pergunta para o Gali, que o Gali se arriscou para tirar toda aquela vegetação. Vocês falaram que vocês, em um período X de tempo, vocês não subiram, eu acho que uns 4 dias. 13 dias de chuva. Tá, eu quero saber, no resto de todos os dias, vocês, em quanto tempo tu conseguiu ter aquele resultado de tirar toda a vegetação e tu conseguir, entre aspas, recuperar alguma coisa do que tinha no campanário? A gente fazia mais ou menos assim, André, do que eu me lembro. Eram 4 subidas por turno, no máximo. Uhum. Tá? Essa subida, então, quando eu ficava a manhã toda, subia às 8, 8h30 eu já estava descendo. Pegava e já estava me programando para ir para um outro lado, porque eu fui fazendo a volta,
para que isso se proporcionasse, eu não podia perder tempo, entende? Tinha que ver onde estava a plataforma, onde o braço me levava, onde o meu braço alcançava e o instrumento que eu tinha. Porque o podão que nós tínhamos, estava usando era 1,5 m, aquelas coisas que tu pega e vai para frente. Então, era mais ou menos calculado assim, e com a expertise do rapaz. Nós tivemos um rapaz fantástico naquele direção. A equipe técnica é tudo, né? Sim, aí era aquela bateção de boca. Não posso ir, Fábio. Eu digo, mas e assim? Pode, assim pode. Tá, daí eu dizia, quero ir ali. E ele, não dá. Bom, a gente fazia umas piruetas. Por isso que eu digo pobre da Flávia, porque a gente via onde a gente estava. E ela não. Eu, por exemplo, eu sabia que eu estava a 30 centímetros da parede, mas com o erro de paralaxe de uma pessoa olhando lá de baixo, eu estou dentro. E, assim, tudo muito segurado em si, entende? Porque as estruturas e as brotações, elas se protegem, é muito estranho, mas a árvore não quer cair. Entende? Então, ela também... Ela vai fazer tudo para sobreviver, Sim. né? A natureza é assim. E aí, então, era temerário mexer nela de qualquer jeito, entende? Porque em muitas situações era ela que estava segurando o reboco, então eu tinha que segurar o reboco antes, consolidar este reboco para depois poder mexer nela, porque senão eu ia botar a árvore, a coisa. E vocês imaginam, telhado pronto embaixo, naquela situação que se estava ali, né? Me desaba um pedaço, podia vir um arco daqueles inteirinho, entende? Mas aí, claro, as experiências, aí conta a experiência que tu vai ter e como que é bom a gente ver. Então, claro, quando eu cheguei lá em cima, eu já vi que aqueles arcos eram com sistema de ardósia e em contrabalanço, né? Eu digo, não, cair não vai, porque eu analisei que a ardósia não estava partida, entende? Aí eu consigo ir com mais segurança. Alguns lugares já dava para apoiar mais, outros lugares menos, mas foi no giro, André. Foi a percepção do que era possível. E subia e descia. Bom, chegava ali, eu saía de lá, e a Flávia também, e muito frio. A pior parte foi o frio, porque teve dias Não, que eu grau. quando tu sobe, tinha né? sol, a gente ia. E esse tempo, ele está muito estranho, né? Horrível. Então, à medida que tu sai do chão, tu sente mais frio, o vento é mais forte. Quem fica no chão te vendo, tu mais ou menos domina a situação. Olha, eu estou mais perto. Mas para, por exemplo, quem fica na terra, e se a pessoa começa a perceber que o vento está ficando mais forte, e que, por exemplo, na percepção da Flávia, tu estaria muito mais longe. Agora eu entendo a Flávia, né? Primeiro porque eu conheço o Fábio Galli, que ele vai tentar de fazer de tudo e, bom, se ele perde um dedo no caminho, é coisa do ofício, né? Eu tentei destratar no patrimônio que é um dedo. Não, teve um dia que a gente sabe, e tipo assim, e a vontade... aquela coisa que, falta mais um pouco. Olha isso aqui. Quando que eu pensei que eu ia fazer uma coisa dessa. Não, teve um dia que estava muito quente, muito calor, e eles estavam lá em cima. Eu fui excluída, né, pelo alcance, né? Ainda tenho essa questão. Então, ele desceu, eles ficaram, acho que à tarde, acho que 1 hora lá em cima, e quando eles desceram, os dois, o Gali desceu, porque o Gali desce ele já falando e já, né, querendo explicar tudo. E eu olhei para ele e disse assim, vai direto para o banheiro, lavar o rosto, não dá um pio. Aí ele passou e foi, tem água fresca para vocês tomarem, vão descansar. Porque tinha um pessoal, acho que da equipe, estava ali para conversar com eles e tal, e filmagem, e aí eles foram bem certinho, um atrás do outro, assim, sabe? Me obedecendo, porque, olha, foi complicado, nós pegamos a primeira semana de calor, e depois as outras 3 semanas de muito frio, muito frio. Muito frio. Não, eu imagino que deve ter sido desafio. É muito pesado, muito. E assim, e a coisa melhor, o conselho que eu dou para ter sucesso nessas empreitadas é morra de medo. Morra de medo. Não tem medo, nem sobe. Então fica lá embaixo, porque tu vai cair. Tu tem que estar sempre com um medinho.
que caia um pedaço, que caia a coisa em cima do telhado, que caiu. A gente pecou por excesso de cuidado. Que tu caia, que a pessoa que está do teu lado caia, que o teu celular caia, que caia um balde, que caia a cal em cima dos carros. Então, são muitos medos que, bem administrado, tu faz um foco e vai. Já que eu estou aqui com todos esses problemas, segura e vai. Eu acredito que, para mim, foi talvez um dos pontos altos da minha carreira, até porque eu já estou ficando velho e por isso que é importante que as pessoas reconheçam esse meu trabalho, a Flávia, a Mara, que tem sido minha parceira, porque eu preciso passar isso adiante, porque daqui a pouco eu não vou subir mais em andaime, eu vou querer ficar de pantufa mandando desmanchar que está mal feito. Eu acho que o curso tem uma professora que eu gosto muito dessa área de estuques, que é a Dani, mas a gente tem que abrir mais espaço para as optativas dessa área de coisa, até porque vocês veem lá no museu, eles estão aprendendo as argamassas, porque nós somos pelotense, né, que sabe tudo de argamassa. Entende? Claro, isto é meio que um deboche, mas aqui há quanto tempo a gente já vem dominando esses traços bem regional, claro, né? Porque daí, por exemplo, eu mudo para Bagé, mudo para outras cidades, lá eles têm arquitetura de pedra, barro, cal, tijolo, eles têm base de pedra, essa nossa aqui é a base, é tijolo e barro, né? Então, a gente sabe já algumas características do material. Aí, vamos para os materiais do século XIX, os guri, desce, isso aqui está podre, está desfiando. Claro que não, isso aí é Gerivá. Gerivá torto não dá ripa, já dizia João Simões Lopes Neto, porque os nossos estuques pelotenses, esse eu posso falar, porque eu já me chamam em quase todos, são feitos de Gerivá, ripas de Gerivá, que é uma árvore, um coqueiro, digamos, da família das palmeiras, que tem muito, era endêmico na época. Então, as ripas na prefeitura é assim, as paredes expostas é assim, entende? Então, tu tem que conhecer o balanço desses materiais. Vocês veem lá na Notre Dame, eles estão reproduzindo com carvalho, escolhendo carvalhos de determinados tempos para fazer os arcos, né, botantes, novamente, da Notre Dame, que eu até li uma reportagem, fica assim, primeiro fica assim pela árvore, depois tu concorda, depois tu pensa se não teria outra alternativa. Mas nessa coisa de replicar, é complicado. Porque como é que tu mantém o balanço? Como é que tu mantém aquilo equilibrado? Como é que tu sabe? Porque, como eu disse, tinha dias que eu botava 3 daqueles baldes ali, cada um com 5 litros, 5 quilos. São 15 quilos num ponto. Entende? Tu tem que tomar um cuidado enorme. Primeiro, para que não escorrer tudo, fazer os serviços que tem que fazer. E segundo, para não cair o que tu está trabalhando. Né? Tu sabes que o pessoal está dando um apoio logístico, o senhor Ricardo Prates, ele explicou por que não se conseguiu colocar andaime, que pela deterioração do telhado, né, que agora pode ser. Sim. A Daniele Fonseca concorda contigo, né, que teria que abrir mesmo, que o pessoal não está dando conta, tá? E a estrutura precisa crescer, isso aí todo mundo concorda, né? E uma pergunta que foi para vocês, e eu acho que a gente pode até aproveitar para fazer a pergunta, que pergunta para o Fábio e para a Flávia, qual era o grau de deterioração das argamassas, se foi feita uma limpeza para retirada desses excrementos, desses jardins suspensos. Sim, tinha um biofilme, certo? E tinha uma argamassa que, claro, que dentro dessa coisa da prática, às vezes a gente não consegue tudo o que quer, as análises. Mas foi uma argamassa que ela desnaturalizou. Como? É uma argamassa aérea que ficou tanto tempo molhada que ela perdeu a característica de absorver o CO2 do ar, entende? Porque, ao contrário da hidráulica, vocês veem aí que essa jogadinha da cal hidráulica com a cal aérea. Então, excrementos, eu não digo, mas biofilme tinha de tudo, que tipo, tinha limo, tinha mofo, tinha alcas, tinha as líquens, tinha pinks. Aí também resta nós analisarmos, como técnicos e nos formando, a orientação solar.
Uhum. Então, em determinados lugares, ao norte, eu tinha um tipo de microclima e um tipo de biofilme. Ao sul, outro completamente diferente. Tanto que Então, a Torre Norte estava com mais vegetação do que a Torre Sul também. Exatamente. E como ela é mais iluminada, pega mais sol, o norte, oeste, então a vegetação ali ela era muito mais protuberante do que no lado sul. Mas, independente disso, o lado sul também não se fez de rogado, estava bem crescidinho também. E a questão de que essa é uma patologia invisível, a gente não pode tirar uma radiografia desse pé, tu não sabe onde vai aquela raiz. Entende? E teve situações que eu passei uma manhã inteira botando num determinado buraco e cuidando para ver se não estava saindo em nenhum lugar, e eu não estava vendo. Para poder fechar, para não escorrer. A degradação já, né? A degradação muito grande, porque o que vai acontecendo? Esta quebra de interatividade do ar com a cal, principalmente aérea, porque essas estruturas eram basicamente construídas mais com a cal aérea mesmo. Entende? A virgem, que é apagada, e depois diversos substratos. Eu já estou intervindo com a hidráulica. Por quê? A hidráulica gosta de água. Entende? Então, botei água, botei a hidráulica, ela vai se consolidar, ela vai ficar mais dura e ela vai me amarrar esse prédio, porque ela é compatível com a aérea, que está ali ainda em processo de, digamos, captação de CO2, e isso tudo vai ficar em bloco. Entende? Eu não criei barreiras. Por exemplo, se eu fizesse com cimento ou com alguma resina que me formasse uma interface muito grande, isso tudo ia em tempo, que pode acontecer com essas argamassas, acho muito improvável, tanto que já veio o céu abaixo e não caiu um pedacinho. Daí a gente começa a avaliar as coisas assim. E aí também a questão da estética, porque eu odeio esses orçamentos, essas coisas por etapa, porque para quem olha, a gente não entendeu aquilo, apesar de que ficou muito bom. Mas, por exemplo, chegou uma hora que a gente ainda tinha um tempinho, ela lavava, fechada. Eu tirava o biofilme. Eu digo, não, mas aqui está preto. Então, vocês veem que tem lugares que o biofilme poderia ter ficado, não era nessa etapa, mas aí eu tirei. Vocês viram que aquilo foi se arrumando e clareando. E tá lá. Parece quase novo, pelo tipo de fotografia que vocês tiraram, parecia completamente renovado. Obviamente que de perto precisa uma intervenção, precisa tapar as fissuras, precisa recompor, né, o bem. Sim. Mas Aí eu quero ressaltar também uma parte muito importante desse processo todo. É quando tu chega para uma equipe, foi o que a Flávia fez, a Flávia vendeu esse trabalho, tem coisas que eu nem sei, quer dizer, nem me conta. Quero nem saber, porque eu já estou cheio de orçamento, de dinheiro, não sabia nem quanto ia ganhar, parará. Que é a confiança, entende? A Flávia apresentou para a equipe um trabalho. Eu aí fui conversar com o Ricardo Prates. O Ricardo, ou seja, ele estava vendo que eu não estava inventando coisa, que aquilo tinha uma coerência. E aí eu ainda me apoiava muito dele. Às vezes eu dizia, Ricardo, aquilo lá está com risco de cair. Eu vou intervir, acho que pode cair, mas não vai cair. Ele podia dizer, para, não faz. Não, essa confiança, entende? Essa troca de confiança que a gente tinha. E ninguém estava bancando herói, ninguém queria o prêmio Nobel de não sei o quê. A gente queria, era aquela estrutura, estancar aquilo para ela não desabar, entende? Porque daí nunca mais recupera o sistema construtivo, já iam botar outra argamassa, como é que tu vai botar aquilo tudo de novo? Daí leva 10 anos para fazer um campanário, que tu pode conservar ele no estado que está por mais 10, sem nenhuma intervenção, que espero que não, né? Que tem que ter a estética, inclusive voltar a cor, entende? Porque eles eram coloridos, eles eram para aparecer, entende? Essa coisa que vem dos antiquaristas, dessas coisas da Grécia que perderam a cor, monumentos que perderam as argamassas, que a gente tem tanto assim, que por questões filosóficas vai ficando assim, a gente está também com meias verdades, entende?
essas obras eram para aparecer. As mercês, as santas casas, elas eram um sinal de civilidade nas cidades. Entende? Era um sinal que ali tinha caridade, que ali tinha saúde, que ali tinha um hospital. Entende? Elas são instituições muito importantes, a ponto de pegar os melhores arquitetos de uma época. Quem é que vai chamar um José Isela para fazer uma Santa Casa no fim do Brasil, né? Ou início do Brasil, nunca se sabe, depende de como se olha esse mapa. Mas vocês veem, era o melhor que se tinha no século XIX, vinham para essas instituições, que eram, boa parte, grandes catedrais, grandes pecadores, entende? Geridas por uma sociedade que queria ter, entende? Acesso à saúde, tanto que as histórias dessa Santa Casa são maravilhosas, assim, elas têm um papel muito importante. Os portugueses, onde vinha, já tinham uma misericórdia ali do lado. De Porto Alegre, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a pintura do Emílio Cessa, fantástica, fantástica. A questão é que a desordenação das cidades de Porto Alegre está pior que a nossa, porque ela estava naquele burburinho ali, mas vocês veem a ideia, arquitetonicamente ela foi construída ali, porque era um lugar longe do centro, veja bem, e recebia o ar da montanha. Havia critérios arquitetônicos, ou de engenharia, no caso, porque a arquitetura e a engenharia, em determinadas épocas, elas vão se desmembrar, mas vinha muito da engenharia. O Brasil a maioria dessas casas pensadas com essa altura vem muito dos engenheiros, já era uma questão sanativa, e depois os arquitetos vêm vindo com tudo, entende? Graças a Deus. E o ecletismo que nos deu essa infinidade, esse repertório de folhas de acanto, folhas de louro, rosáceas, cachorros, entende? Essa estatuária que a gente tem, as mercê ali, eu queria restaurar a misericórdia, eu dizia, falta misericórdia para restaurar a misericórdia. Está lá pelada, coitada, com aquele neném no colo, um na barra da saia e um no colo pedindo lenha. Eu digo, mas pelo amor de Deus, no fim, como não é uma história nem sempre agradável, a questão de restauro é muito passional, eu nem me meti no assunto, escapei da professora do curso, da curadora de lá que não queria que mexesse, eu lá, assim, nervoso, eu estou com a plataforma, eu louco para tirar aquilo lá, e a Flávia, fica quieto. Eu digo, sim, eu sei, olha, tem ação entre amigos, mas eu estava com a faca, eu até cheguei a te perguntar, né, Paquita, será que dá? Não, porque não é nosso. É uma instituição, ela tem um organograma, entende? Ela tem uma profissional. Tá, eu acho que já deu, são 86 minutos. Sim, quem está falando é tu, né, Fábio Galli? É, Fábio Galli. É a Nós boca. temos que encerrar, né? temos atividade às 19 horas no curso de conservação e restauro, a gente tem que entrar para as aulas, né? Isso mesmo, vamos estudar que vale a pena, gente, vale a pena. Gente, eu quero finalizar aqui, ó, agradecendo a vocês mais uma vez, tá? Pelo convite, agradecendo ao Fábio, parceirão, assim, e com certeza parceiro para futuros trabalhos, não pensa tu que eu vou te deixar, e o bom do Galli é que, assim, eu decido tudo, sabe? Eu decido e ele só diz assim, vai, faz, é o que ele faz. Não me então, mete tá fofoca, porque eu já então, brigo. Eu agradecer também, como o Fábio já falou, a Santa Fé Produtora, que foi incrível, impecável em todos os sentidos, assim, toda a equipe, o Ricardo, a Michele, a Josi, o Bira, todo mundo foi assim, foi incrível o trabalho, já estamos encaminhados para outros, graças a Deus. E é isso aí, que a gente possa vir a mostrar para vocês, para todo mundo, e que a gente possa agregar sempre, né, colegas junto com a gente. E abrir frentes de trabalho, a gente tem capacidade, a gente tem como se emparcerar. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou aí. Eu acho, Flávia, que com o que tu já falou agora, tu já está comprometida para tu ver, contar cada tipo de intervenção que tu está metida no meio. Agora tu não tem como escapar. Porque é fantástico ver assim. O Bidu já está cansado. O trabalho que os egressos do curso têm feito, que estão fazendo, as parcerias que estão estabelecendo e onde que eles estão fazendo.
Isso. Então, isso aí é fantástico, gente. O que vocês precisarem, eu posso dizer até no nome da professora Andrea, da PREC, da UFPEL, da COR-RS, enquanto a gente mostrar trabalhos de conservação e restauração, eu acho que contam com todo o nosso apoio. Isso. E vamos publicar, porque já cobraram um artigo de vocês. Pois é, eu estou vendo. A Mara está Ai, meu falando ali, Deus e a do importância, né, disso, de Sim. criar publicações desses trabalhos, que a gente tem pouca publicação em português, né? Então é super importante, assim. E lembrando que a rede de museus também tem uma das suas ações são publicações para a área tanto museológica como do patrimônio cultural. Tá? Então, muito obrigada. Nós estamos em plena primavera dos museus, né? Comemoração, né? Graças a Deus, primavera, chega de inverno. Chega de frio, inverno, apesar que hoje está fazendo muito frio em Pelotas, né, gente? Então, amanhã a gente também tem uma mesa de encerramento das nossas atividades da rede de museus, na Primavera dos Museus. Eu convido todos às 17 horas, né? Com a palestra do Perdas e Danos. Perdas e Recomeços, eu disse o nome do filme, né? Já fiquei nervosa aqui. Com os professores Daniel Maurício de Souza, professora Sara Magite e também professor Diego Lemos Ribeiro, com a mediação da professora Nores. Então, às 17 horas, encontro todos vocês, vai estar na divulgação no nosso Instagram e Facebook da Rede de Museus. Queria agradecer imensamente a tarde que a gente teve, a Andrea pela parceria, né, na COR, e continuamos para o ano que vem, se Deus quiser, a nossa parceria, Rede de Museus, a COR-RS e o curso de Conservação e Restauro, e também convidar o pessoal para nosso próximo encontro vai ser em outubro, dia 4, numa segunda-feira, sempre nesse horário, às 17 horas, com a palestra da professora Virgínia Costa, na área de metais. Fábio e Flávia, parabéns pelo trabalho incrível, pela coragem, desafio e por segurar esse guri, né, Flávia? Que dera ser o guri. Não, a intenção é que ela vá. Vai junto. Eu fico muito orgulhosa de todos vocês que passaram por nós no curso de Conservação e Restauro, conquistando seus espaços na área, tanto acadêmica como na parte empresarial, né? É muito orgulho para nós formarmos profissionais tão qualificados quanto vocês. É uma responsabilidade grande do curso de Conservação e Restauro colocar esses profissionais, né, no mercado de trabalho. Fábio briga comigo, mas a gente ama. Ele te ama, Andréia. Ele te ama. Eu sei. Eu sei, mas eu só posso brigar com ela, porque o resto. Tá, então para, não vai brigar agora ao vivo. Se ofende